Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém. Peço que abram suas Bíblias no Salmo de número 90, nos versos 1 e 2. E também peço que não fechem a Bíblia, porque toda a liturgia de hoje está nele. Salmo de número 90, versos 1 e 2. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse salmo foi escrito por Moisés e aqui ele está adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é, o nosso refúgio, o Deus eterno. E que nós também possamos estar adorando ao nosso Deus hoje, reconhecendo quem Ele é. Portanto, peço que abram os hinários no hino de número 32, o Deus Fiel, e que ao som do piano se coloquem de pé. Que a irmã Bruna esteja nos dirigindo em uma oração de louvor ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é. Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus grande e poderoso. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor, ó Pai, é aquele que derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Em Ti nós encontramos segurança, Pai. O Senhor é um Deus presente e suficiente sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por quem Tu és.
nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome, pois só tu és digno de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. E peço agora que me acompanhem na leitura dos versos 7 e 8, e depois dos versos 11 ao 13. Ainda no Salmo de número 90. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E agora, a partir do verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Que, assim como o salmista, possamos reconhecer como somos pequenos e pecadores, e que possamos reconhecer que nós precisamos do Senhor e da sua compaixão, da sua misericórdia. E por isso, peço que a nossa irmã Leilde esteja nos dirigindo em uma oração de confissão. Pai, nós acabamos de cantar, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de nós, Pai, dia após dia. Mas nós não somos fiéis, Deus, ao Senhor. Nós carecemos, Pai, da Tua misericórdia e do Teu perdão, Senhor. Coloca temor no nosso coração, Deus, pelo Senhor, que a gente possa observar, Deus, quem o Senhor é, santo, poderoso, Criador dos céus e da terra. E quem nós somos, Deus, tão pequeninos diante do Senhor. Por favor, Deus, nos ajude a andar em retidão, Pai, na Tua presença e viver, Deus, de forma digna, Pai, da nossa salvação, do nosso chamamento, Pai. Nos ajude, Pai, nessa manhã, a voltar o coração para o Senhor, quebrando o nosso coração, Deus, e volta os nossos olhos para Ti, Deus, e nos faça, Pai, esquecer e abandonar, Pai, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora, peço que abram no texto da nossa meditação, que se encontra em Êxodo 3, nos versículos de 7 a 15. Êxodo 3, de 7 a 15. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado, de geração em geração. Peço que o nosso irmão, João Pedro, esteja nos dirigindo agora em uma oração de iluminação. Nosso Deus e Pai, o Senhor já iluminou a Esther, ela se esmerou no estudo e o Senhor sabe disso. Agora rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, nos convença dos nossos pecados e cause, ó Pai, mudança em nossas vidas, que a Tua palavra penetre os nossos corações. Traga, ó Pai,
tranquilidade a Esther, agora que ela vai expor a tua palavra, que seja um momento de deleite no Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Era fim de tarde. O céu estava em um belo degradê de laranja e roxo, naquele horário exato em que, mesmo que a luz do sol bata no nosso rosto, sentimos uma brisa suave e gelada, anunciando que a noite está por vir. Pequenas estrelas começam a surgir sobre as casinhas e torres do reino, enfeitando o que antes havia sido um lugar calmo e pacífico. Porque agora todos gritam aterrorizados. As casas pegam fogo. As mães correm desesperadas com seus filhos no colo e comerciantes abandonam as suas lojas deixando tudo para trás, porque um dragão enfurecido espalhava o caos e a destruição. Diante dessa situação, o rei escolhe e envia uma jovem para a batalha. Ela tinha a missão de lutar e salvar aquele povoado, mas haviam muitos problemas. Ela era pequena demais. Perto do dragão se sentia um gafanhoto. As escamas roxas do animal reluziam com a luz alaranjada do ambiente. As garras dele eram muito afiadas e os seus dentes enormes. Cuspia fogo e ainda por cima voava. E ela tinha só uma armadura, umas botas de couro, e as pessoas gritavam e corriam ao redor dela fugindo. Quem ela pensava que era para enfrentar ele? Os enormes olhos azuis a encaravam de forma ameaçadora, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quem ela queria enganar? Afinal, não sabia lutar, nunca soube. Não conseguia empunhar sua espada. Hadassah, a pequena guerreira, possuía apenas um braço. O outro era uma prótese. E ela não tinha forças para isso. Já bastava ter que ouvir o dia inteiro o quanto ela era defeituosa. E agora, o seu próprio fracasso provaria isso. Os gritos dos moradores ecoavam. Que tipo de guerreira você é? Olha lá, não sabe nem segurar a própria arma. Socorro, por favor, faça alguma coisa, salve-nos. Por que o rei escolheu alguém como ela? As mãos da jovem começaram a tremer e o desespero a tomou. Talvez eles estivessem certos. Por que alguém como ela estaria ali? Ela poderia estar em casa, assando biscoitos, poderia estar com sua família, poderia ter um emprego normal vendendo livros, ou poderia estar cuidando de rosas num jardim, onde ninguém falaria de seu braço ou de como ela era horrível naquilo que fazia. Mas não, ela estava ali, diante de um dragão, sem saber como conseguiria enfrentá-lo. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés durante a peregrinação no deserto, e o seu nome significa saída, pois se trata justamente disso, a libertação de Israel do Egito. Após se passarem 400 anos em escravidão, Deus cumpre a promessa de os libertar e os levar a uma terra que mana leite e mel, enviando Moisés. Um dia, enquanto ele estava cuidando do rebanho de seu sogro, o Senhor apareceu a ele através de uma teofania, onde uma sarça, uma pequena árvore, pegava fogo, mas permanecia verde, pois não se queimava. Ele o chama e pede para que se aproxime e tire as suas sandálias, afinal, era a presença do próprio Deus que estava ali. E ele se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os seus antepassados. E essa é a história do chamado de Moisés. Porém, mais do que sobre Moisés, essa história nos conta sobre quem é esse Deus que o chamou. E é justamente esse o tema da nossa meditação de hoje. O Deus que nos chama. Mas afinal, quem é esse Deus? Em primeiro lugar, ele é um Deus presente. O sol escaldante faz queimaduras na pele. As juntas doem e as costas sentem o cansaço. Ao longe, se ouvem gritos. Aqui e ali o som do chicote. A sede faz a garganta arranhar, mas tudo bem, você está acostumado. Nunca tem água para os funcionários. E esse é só mais um dia de 400 anos de trabalho. Muitas vezes, ao lermos a Bíblia, não nos atentamos para os detalhes importantes presentes na narrativa. E este é um deles. Israel estava sendo escravizado. Todos os dias, sob duras penas,
Eles precisavam juntar palha, fazer tijolos, construir cidades e trabalhar no campo. E tudo isso porque o faraó, que estava no poder, via como eles eram um povo grande e que poderiam representar uma ameaça para o seu reinado. Mas apenas isso não bastava. Israel continuava crescendo. Então, ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. Bebês recém-nascidos, com poucos dias ou horas de vida, sendo jogados, um a um, no rio Nilo. Por onde andava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Onde estava o Deus em quem Israel esperava? Provavelmente era assim que estavam se sentindo, abandonados. Mas o nosso Deus não é um Deus distante. Muito pelo contrário, Ele é um Deus presente. Isso fica evidente nos versículos de 7 a 9. Ele aparece a Moisés e diz que ouviu o clamor do seu povo, viu a opressão que estavam passando e conhecia o seu sofrimento. Deus ouviu cada grito de socorro, cada clamor, cada oração. Deus viu as penas, as chicotadas dos trabalhadores que passavam mal. Não perdeu uma lágrima sequer. Deus conhecia o que cada coração estava sentindo, a angústia, a dor, o luto por seus filhos, o medo, o abandono e mesmo em meio ao silêncio. Deus nunca esteve alheio ao sofrimento do seu povo. Ele é soberano, é quem dirige todas as coisas e o seu tempo é perfeito. Apesar de incompreensíveis aos nossos olhos, nenhum de seus propósitos falha e ele cumpre exatamente aquilo que promete. O Senhor desceu para livrar o seu povo. Deus havia escolhido Moisés, não o deixando morrer quando era um bebê, salvando a sua vida, de forma que cresceu no palácio de Faraó, recebendo educação da melhor qualidade. Porém, Moisés conhecia suas origens e se recusava a ser chamado filho da filha de Faraó. Passou 40 anos no deserto, cuidando do rebanho de seu sogro, o que era um preparo para os próximos 40 anos que viriam, cuidando de uma nação inteira. Ao falar com Moisés, Deus o envia para que fale com o Faraó e liberte o seu povo. O momento havia chegado. Deus não os deixaria vivendo na escravidão, mas cumpriria aquilo que havia prometido. E Deus também nos envia para participarmos de sua missão. Em meio a esse chamado, passamos por momentos turbulentos e de escuridão. Neles, nosso coração se apressa em questionar, duvidar e temer. Nos esquecemos de quem é o Deus que nos chamou. Por vezes, ele parece estar em silêncio, distante, como se estivéssemos à deriva, sem ter quem nos guie. Quando as provas e os trabalhos vão se acumulando, em casa as coisas estão difíceis, o dinheiro está acabando, virão novos estágios ou até mesmo o primeiro campo. Tudo começa a dar errado, tudo nos deixa ansiosos e tudo nos leva ao desespero. Onde está o Deus em quem esperamos? Que você possa trazer isso à sua memória. O Deus em quem esperamos está presente. E Ele ouve o nosso clamor, Ele vê as nossas dificuldades e conhece exatamente a dor que está em nosso coração. Ele de forma alguma está alheio ao seu povo. O Deus que nos chama é quem mais está interessado em sua obra. E aquele que começou, há de cumpri-la. E mesmo que as circunstâncias nos impeçam de enxergá-lo, se lembre de quem o chamou. Ele é um Deus que mesmo nos nossos momentos mais escuros, nas profundezas de nossa dor, se faz presente. Em segundo lugar, o Deus que nos chama é um Deus suficiente. Diante de tão grande chamado, ao receber uma ordenança do próprio Deus de falar com o Faraó e liderar o povo de Israel na saída do Egito, Moisés hesita. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que havia caminhado com eles e feito tantas promessas, esse Deus tão grandioso iria libertar o seu povo. Moisés, porém, continua a olhar para si mesmo. Isso nos mostra a falta de fé e confiança que ele tinha no Senhor. Ele não pensa em mais nada além de seus próprios defeitos e insegurança. E não que ele não os tivesse, muito pelo contrário. O texto nos mostra inúmeros deles. Se continuarmos olhando apenas o diálogo de Deus com Moisés, que se estende até o capítulo 4 de Êxodo, podemos pontuar vários deles. Moisés se preocupa com a aprovação dos outros, e é inseguro. Porque já no versículo 1 do capítulo 4, conclui que não ouvirão, e até antecipa uma possível fala dos israelitas,
dizendo que não acreditariam que o Senhor havia falado com ele. Deus lhe mostra seu poder, dando sinais para que acreditassem que realmente era enviado por ele. E ainda assim, Moisés dá mais desculpas. Novamente, tentando se esquivar do seu chamado, diz que não é eloquente. Não sabemos ao certo qual era a dificuldade dele, mas sabemos que Moisés não falava bem. E Deus responde-o dizendo que ele é quem cria o mudo, o surdo, o cego e o que vê. E ele sabia muito bem quais eram as dificuldades de Moisés. E por isso mesmo, fala que ensinaria a ele o que deveria ser dito. Mas então, a verdade finalmente vem à tona. Moisés pede que Deus envie outra pessoa. Ele nem mesmo queria ir. Realmente, quem era Moisés para falar com o faraó e tirar Israel do Egito? E Deus responde, mas de uma forma bem diferente do esperado. Ele não diz que Moisés era capaz, que era um bom homem e que daria tudo certo. Muito pelo contrário. Quando Moisés pergunta, quem sou eu? O Senhor responde, eu serei contigo. Não importava quem Moisés era. O que realmente importava é que Deus estaria com ele. E isso é suficiente. Moisés era humano. Tinha limitações e problemas. Jamais conseguiria por suas próprias forças. O Senhor não precisava que Moisés fosse bom. Ele o chama para tirar os olhos de si mesmo e voltá-los para ele, o Deus que está com o seu povo. E o Senhor ainda lhe dá um sinal. Quando saíssem do Egito, o adorariam ali mesmo, no Monte Horebe, também chamado de Sinai. Isso seria uma prova de que Deus realmente o escolheu e o enviou. E é lá que Moisés recebe as tábuas da aliança e Deus fala com o povo, porque o nosso Deus cumpre exatamente aquilo que ele promete. Mas acontece que parecemos com Moisés. Temos medo, nos esquivamos e damos desculpas. Fomos chamados, mas estamos sempre olhando para nós mesmos e as circunstâncias que nos cercam. E é por isso que tememos. Estamos sempre nos comparando com as pessoas ao redor, tentando descobrir quem é melhor ou pior. Nos cobramos excessivamente a ponto de ficarmos cansados e ansiosos com tanta pressão. Enchemos as nossas mentes de dúvidas sobre o futuro e buscamos respostas e soluções em nós mesmos. Quando alguma dificuldade surge, transformamos ela em um ponto final. Agora não há mais o que ser feito. Olhe só, quem sou eu para fazer algo para o Senhor? Por que eu? É melhor que Ele mande outra pessoa, que seja mais apta para o serviço. E Deus também nos chama para tirarmos os olhos de nós mesmos e os voltarmos para Ele. Quem é o Deus que te trouxe até aqui? É um Deus suficiente. Portanto, não precisamos de mais nada. Ele não te chamou porque você é bom, e sim porque essa é a vontade dele. Isso é um privilégio. Acaso algo pode frustrar os seus planos? Nós sabemos a resposta. Jamais. Então, por que a nossa fé é tão fraca, a ponto de pensarmos que os nossos problemas são grandes o suficientes para impedir a obra que Ele quer realizar através de nós? A sua timidez, o seu transtorno, a desaprovação dos seus pais, sua doença, sua deficiência, sua dificuldade em alguma área, a falta de conhecimento, de dinheiro ou recursos, o seu passado, o seu medo. Por acaso, alguma dessas coisas pode impedir Deus de realizar a sua obra? A resposta é não. Ele é muito maior do que todas essas coisas. Confie no direcionamento dele. Esteja pronto a cumprir o seu chamado com diligência. Obedeça, porque, apesar da nossa inadequação, dos nossos problemas, dos nossos temores, Ele é suficiente. E em terceiro lugar, o Deus que nos chama é um Deus que se revela. No versículo 13, Moisés antecipa a pergunta do povo. E provavelmente uma pergunta que era sua também. Quando perguntassem o seu nome, o que responderia? Deus seria com ele, mas afinal, quem era esse Deus? E novamente, os questionamentos de Moisés têm muito a nos ensinar. No versículo 6, o Senhor já havia se apresentado como Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não haveria necessidade da pergunta. Mas ainda assim Moisés a fez.
Se Moisés realmente conhecesse o Deus que estava diante dele, não daria desculpas, não tentaria fugir e não haveriam dúvidas. Naquela época, os nomes eram muito importantes, pois sempre falavam do caráter ou de alguma característica de alguém. E era justamente isso que Moisés buscava entender. Quem é esse Deus? Qual é o seu caráter? Qual é a sua essência? E Deus responde. Ele se revela a Moisés de forma pessoal. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Ele é quem é. E isso, por si só, já é maravilhoso. Ele é quem é porque não há uma característica que o defina. Definir é limitar. E ele não se limita a uma definição. Muito pelo contrário. Ele é quem define todas as coisas. Não basta quantas palavras se usem, não basta quanto tempo se fale. E eu até poderia ficar aqui por horas, mas ainda assim seria inútil. Não chegaria nem perto de conseguir descrevê-lo. Ele apenas é quem é. Não precisa de nada, nem ninguém para cumprir seus propósitos. Nós é que precisamos dele. Não foi criado, muito pelo contrário. Ele é quem trouxe à existência todas as coisas. Ele é quem governa e orquestra todo o universo. E quem somos nós diante desse Deus? No hebraico, o seu nome possui 4 letras e é chamado de tetragrama, que são Yod, Ré, Vav e Ré, ou de forma transliterada, YHWH, que muitos chamam de Yahvé ou Yahweh, embora não sabemos ao certo qual é a sua pronúncia, pois além dos manuscritos antigos em hebraico não possuírem vogais, os judeus não o falavam por medo de o usarem em vão. Então, sua pronúncia acabou se perdendo. No seu original, ele transmite uma ideia de eternidade e também pode ser traduzido como o Eterno. Ele é o Deus que é por todo sempre. Foi quem foi, é quem é e será quem será. Ele não muda. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que esteve com Moisés e com todos os cristãos até aqui, continua o mesmo. Ele é quem é eternamente, porque essa é a sua essência. Esse é o seu caráter. Nas Bíblias em português, encontramos este nome traduzido como Senhor, em caixa alta. É o nome pessoal de Deus, como ele se revelou aos israelitas, o seu povo. É o Deus da aliança, aquele que prometeu que os livraria e que cumpriu cada uma de suas promessas. É o Deus que desce em favor do seu povo. O nome que representa seu compromisso, mas também a sua ação. Não é apenas de forma passiva, mas ativa, que se revela e age ao longo da história. É uma expressão de sua própria natureza. E esse Deus inexplicável e que não cabe nas nossas pequenas mentes limitadas é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos chama. Quem são os nossos problemas, os nossos defeitos, os nossos medos diante dele? E ainda assim, mesmo sendo tão grandioso, ele desce. Se inclina para agir em favor de Israel. Da mesma forma que ainda hoje, ele se inclina para os seus. Porque o nosso Deus não muda. Ele permanece para sempre o mesmo. E é nesse Deus que nós depositamos a nossa esperança. Ele não precisa de nós, mas ainda assim quer nos usar. Mesmo assim, ele nos ama e quer estar conosco, quer ter um relacionamento pessoal com o seu povo. E nós temos em mãos a Bíblia, as palavras dele. Um livro inspirado, a sua revelação especial. Ele quer que nós o conheçamos, que o busquemos e que passemos as nossas vidas aprendendo sobre quem ele é, falando com ele e o ouvindo, caminhando com ele. Esse é o Deus que nos chama, um Deus que diante da sua grandeza se revela a nós, pequeninos. Quando conhecemos verdadeiramente e nos lembramos de quem ele é, já não existe mais espaço para o medo e as dúvidas, porque nós sabemos quem é o Deus no qual confiamos. E diante disso, devemos nos lembrar que o mesmo Deus que esteve com Moisés é o Deus que também se revelou por meio de seu Filho.
e que através dele nos reconcilia e passamos a ter livre acesso ao Pai. Nos tornamos seus filhos. Ele é o Deus que cumpriu a sua aliança, pois, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4. Cristo é a imagem do Deus invisível e reina juntamente com ele. Este Deus que veio até nós, que se fez carne e que nos redimiu, é o Deus que nos chama. E ele nos deu uma missão: ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho, servi-lo. Entretanto, todos nós aqui sabemos como essa é uma tarefa árdua, pois além das dificuldades e renúncias que precisamos fazer, somos confrontados com as nossas próprias falhas e dificuldades. A nossa incapacidade nos faz temer. A escuridão dos nossos pensamentos vai aos poucos nos consumindo e paramos de confiar no nosso Deus. Nenhum de nós, iberinos, estamos aqui por acaso. Há um Deus que nos chamou e direcionou todas as coisas para chegarmos aqui. O terceiro ano já está a um passo do campo. Talvez alguns não saibam ao certo ainda o que vão fazer quando saírem de Bel. E tudo isso pode gerar medo, ansiedade e dúvidas. É algo novo. Um lugar novo, uma nova caminhada se iniciando, e aquele pensamento insistente de será que vai dar certo? Permanece pairando na mente. De forma semelhante, o primeiro e segundo ano também tem suas dificuldades. Um novo ano se iniciando e com ele novos desafios, novas lideranças, novas leituras, novos trabalhos, e muitos em breve também iniciarão seus estágios. E em meio ao peso e à pressão dos estudos, podem vir muitas dúvidas e questionamentos do porquê estamos aqui. Talvez você possa até estar pensando em desistir e não voltar mais. Afinal, o IBEL não é para você. Mas o que te faz questionar aquilo que Deus te chamou para fazer? A sua timidez, o seu passado, suas doenças, uma deficiência, o nosso Senhor, que podemos conhecer quem Ele é. Precisamos sempre nos relembrar, de novo de seu caráter. E uma vez que sabemos quem é o Deus que nos chama e caminhamos com Ele, não há mais espaço para o medo. Os questionamentos desaparecem. Que em nós esteja firme a convicção de que Ele é o Deus que se faz presente. Que apesar de quem somos ou do que esteja acontecendo, continua sendo suficiente. E de que Ele se revela de forma pessoal e quer se relacionar conosco. Precisamos conhecê-lo. A visão de Radassa já está embaçada. As lágrimas já saem descontroladas de seus pequenos olhos verdes. As pernas estão começando a falhar. Esse seria o seu triste fim. Literalmente, morta pelo medo. Porém, nas profundezas de sua dor, de repente, enxerga ao longe o castelo do rei. As lágrimas cessam, dando lugar a uma pequena chama de esperança. A jovem guerreira consegue ver, bem pequenina, uma cabecinha no alto da torre e se sentiu acalentada. De alguma forma que não sabia explicar, ela sabia que o rei estava sorrindo para ela. Mesmo distante, ele estava presente, a observá-la. E ela o conhecia. Ele não é esse tipo de rei que abandona os seus. Com dificuldade, segurou firme sua espada. Já não mais escutava as vozes dos outros e não se importava tanto assim com o tamanho do dragão. O braço, por mais que dificultasse, já não era um problema tão grande assim. Ela confiava em seu rei e estava com seus olhos fixos nele. Ela também sorriu. Ela já não precisava de mais nada. Que diante dos dragões que possamos enfrentar,
os nossos olhos estejam fixos em Cristo, o nosso Rei. E agora eu gostaria de convidar o grupo de música para que venham aqui à frente e peço que vocês reflitam na letra. E após isso, peço para que a professora Carol Silva faça uma oração e que o reverendo Saulo impedre a bênção. Uma obra redentora. Deus, e não há em nós nenhum mérito desse chamado, Pai. Não há em nós nenhuma capacidade, ó Deus, pessoal, de executá-la com eficiência, Pai. Porque quem atinge corações e almas é o Senhor que as criou. A verdade, Deus, é que nós estamos diante de uma grande obra, porque ela é uma obra de um grande Deus. O grande eu sou. O Deus eterno. O Deus que se revelou a nós. Um Deus que, apesar de tão glorioso, é presente. Um Deus que, apesar das nossas limitações, é suficiente.
Oh Deus, isso nos enche o coração de confiança, porque esta obra é vencedora, é vitoriosa. Deus, Cristo Jesus já consumou tudo que era necessário. E o que nós precisamos agora é anunciar, Deus, a redenção que nos alcançou e que alcança o mais vil pecador como nós, ó Deus. Então, que o Senhor nos faça enxergar a grandeza do Senhor e não a nossa pequenez. Nos faça enxergar o poder do Senhor e não as nossas incapacidades. Nos faça enxergar, ó Deus, o lindo fim da jornada, onde os remidos estão uns contigo, porque o Senhor já prometeu, Deus, que todos os povos, ó Deus, de todos os povos, os seus escolhidos estão, ouvirão a mensagem, se renderão ao Senhor. Então, o que nos basta é proclamar, confiados nessa grandeza. Obrigada por nos chamar, obrigada por nos redimir. Nós estamos aí fechando esse ano com muita gratidão por tudo que o Senhor fez, ó Deus, nas nossas vidas. Deus, da maneira grandiosa, o Senhor se revelou a nós em cada detalhe pequeno, ó Deus, mas também em grandes coisas. Ó Deus, a gente pode ver, o Senhor é presente nas nossas dores, nas nossas alegrias. O Senhor jamais se aparta de nós. E o Senhor prometeu, através de Cristo Jesus, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Estherzinha, Deus, que preparou, ó Deus, que esmerou nessa mensagem e trouxe aos nossos corações. Obrigado, porque eu sei que o Senhor falou muito ao coração dela, ó Deus, e assim ela trouxe essa palavra com convicção para nós. Cuida da Esther, Deus, cuida do seu coração, dos seus medos, cuida, Deus, e continua fazendo dessa menina uma bênção no nosso meio. Deus, essa menina é cheia de talentos, criativa, ó Deus, que ela continue na dependência do Senhor e sendo usada como instrumento de bênção onde o Senhor é enviado. Obrigado, porque essa mensagem nos desperta e nos motiva, porque o Senhor é o grande eu sou, presente, suficiente e que se revela a nós todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que a presença do Senhor nosso Deus, que o amor insondável e eterno do Senhor Jesus, que as ternas consolações do Espírito sejam sobre nós, na manhã deste dia, e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém.